de informações para vocês, tá? Uma série de apresentações, onde vocês vão conhecer mais da parte mecânica, da parte funcional do Max PR, tá? Hoje, por exemplo, a gente vai conhecer a eficiência energética automotiva, né? A fundo nos motores de combustão interna. Para a semana a gente vai aprender as instalações do Max EPR, onde é que tem mais instalação, por que que instala num carro diferente do outro. Toda semana a gente vai ter agora uma live diferente, tá? Então quem puder pegar a sequência, pega. Mesmo porque também vai ficar gravado, mas essa sequência você vai poder montar aí praticamente um curso inteiro, tá? Além da gente também estar preparando um curso gravado, porque a gente não tem mais como fazer um curso online, né? Estou terminando dois agora, né? Inclusive tá dando internet, tá Fernanda, né? Seu João e muitos outros com a gente. E está sendo aí um Deus nos acuda para a gente terminar esse treinamento, porque é muita coisa, né? Muito assunto, muito detalhe, tá? Inclusive questão de venda, de aplicativo, de link, né? Na instalação do MaxiPR não que é simples, você aprender uma vez, faz a vida toda. Porém, os links de você mandar para os seus clientes, né? A forma de você apresentar, né? Que os clientes mudam, né? A questão do combustível, que está dando muito problema, a gente também tem que estar atento a isso. Então a gente vai concluindo, e quando concluir essa turma, todos os cursos que quem for fazer do MaxiPR vai fazer aí gravado, tá? Então, pessoal, a gente vai falar hoje. Boa noite a que está entrando agora, tá? Que eu estou admitindo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live do MaxiPR. E hoje a gente vai falar de eficiência energética automotiva, né? Maximizando motores de combustão interna. Ou seja, a gente vai entrar numa jornada mais técnica, né? Pelos princípios de tecnologia, de inovações, né, que definem o futuro da mobilidade com os motores térmicos, tá? O que a gente, tudo que a gente tinha de conceito, né, eles vão mudando, vão cada vez mais se adequando às normas, né? Hoje nós temos o Euro, né, 7, né? A Europa, né? Tá apertando muito. O Brasil já tem uma normativa de 2025 também agora. Então, tudo isso a gente vai abordar nessa aula de hoje. Hoje não é só apenas uma live, é uma aula realmente, tá? Quem assistir hoje vai saber aí como é que funciona o motor de combustão interna, por que funciona, por que tem aquela potência, por que tem aquele torque, por que tem fogo, por que tem combustível, né? O que é termodinâmica. Então, tudo isso a gente vai aprender hoje aqui, tá certo? Vamos lá? Só um instante que meu slide aqui deu uma. Tem duas telas de vídeo. Pessoal, você está vendo minha tela aí? Tudo ok? Tudo certo. Pronto. Às vezes eu tenho dificuldadezinha que eu estou admitindo o pessoal que está entrando agora, tá? A gente vai aí decorrer na tranquilidade, tá? A urgência da eficiência. Por que isso importa agora, tá? A gente está vendo a imagem, né? A imagem já diz tudo, né? Porque a gente tem que ter eficiência energética, porque a gente tem procurar aí diminuir o impacto ambiental, né? Tem a pressão econômica também aí, combustível Apaga a luz, Davi, muito pra você alto, dormir. preço muito alto. A gente não tem mais segurança de que a gente vai ter um combustível há quanto tempo, né? De qual é a qualidade do combustível, né? E temos também a regulamentação
A internet de Elias caiu, foi? Parece que sim, viu? Oh, Glória, tão linda nossa live de hoje. E eu ligo meu áudio e desligo, porque eu estou sempre falando aqui. O meu convidado está tentando entrar, mas a primeira vez que ele baixou o aplicativo do Zoom, aí para entrar de primeira vez é difícil, né? É verdade. Aí é na hora que se tivesse o YouTube era mais fácil, né, pra entrar. Era mesmo, o YouTube já é direto, né? Pois é. Exinete, né? Eu Exinete é aí. da onde? Bahia. Da Bahia, ai, que legal. Quase minha vizinha, né? Só que do Pernambuco. Não é tão vizinha, não. É bem, Pernambuco já é mais distante, viu? Não dá para ir pedir um cafezinho aí, não, né, Exinete? Não dá, não. Não dá, não, só se for por telefone. É verdade. Qual é o Eita, meu local Deus. da Bahia, Sinete, que você é? Hoje, eu estou aqui em Araçás, pé de Alagoinhas, pé de Salvador, pé de Pujuca, pé de Entre Rios. Fica bem no centro aí. Uma cidade pequenininha, Araçás. E aí, seu João, boa noite. Talvez não. Pode agora. Boa noite, eu não estava conseguindo abrir o som aqui. Tu tá vendo que eu estou num lugar estranho? Não, Estou no quarto do hospital. Meu não Deus. acredito. Tá dodói. É, mas não é eu não, é a filha. Oh, melhoras para sua filha, tá? Obrigado. Já levou água magnetizada para ela? Pois é, pois é. Já. Ah, maravilha. Está cuidando direitinho. Kátia, me diz aqui uma coisa. É... hum, pera. Seu João. Aí tá quente ou tá frio, seu João? Tá gostoso, tá bom. Ah, o seu João me lembra que mora em Medianeira, divisa com o Paraguai, né, seu João? Isso. Ô, Fernanda, Oi. será que essa live vai ser gravada ou está Ela sendo está, gravada? ela está sendo gravada, meu amor. Ai, que bom, que bom. Porque eu não vou poder assistir toda ela. Oh, que Então tá. pena. E, A Edilma, tô sentindo falta da Neuma, Juscelino. pois é, cadê É, essa gente? A Edina tá aqui, escondidinha, a Edina. Eu estou Eu também. sentindo falta da Hoje Alice. é mesmo. Edine, Alice, cadê boa sua noite, viu, foto? gente? Boa noite, querida. Dona Alice estava na outra live.
Mas a Ah, outra já terminou. Eu também estava lá. Maravilhosa. Você estava Eu estava também. pelo Zoom, eu estava pelo YouTube. era na Menina, live de Rômulo. Não, eu estava na live não. do Dr. Zahid. Hum. Tinha uma psicóloga que eu esqueci o nome dela, Dr. Jairo. Tá, mas da Muito Timol, bom. Fernanda? Essa é a da Sim. Timol também? Ah, então eu vou mandar para ti, Zanilda, da próxima segunda, que é pelo Meet. Tá, mas E a essa eu live não de hoje assisti. foi. Ela é diferenciada da outra pelo Zoom. É, É, É melhor de entrar? sim. Só que ela é pelo aplicativo do Meet. tá, mas e aonde Hum. estava o link dessa aí do Meet, É Fernanda? porque eu já faço parte do grupo de um grupo. Ah, eles não põem o link em todos os grupos, então. Não. Só para quem já é cadastrado no grupo. Eu participo também de um grupo lá de Caxias do Sul, lá dessas bandas aí Quando de tiver Curitiba. segunda-feira, eu vou mandar para vocês. Tá bom, pode mandar. Pessoal, tô de volta aí. Tá me ouvindo? Maravilha. Graças a Deus. Cadê como é que pode mal É, assim um tá certo, professor? bom. Rapaz, eu nunca vi uma coisa dessa, não. A internet caiu de um jeito aqui que parou tudo, até meu celular parou. Eita, Então vamos lá, pessoal. Então, nós estamos falando de urgência de eficiência energética. Por que isso importa agora? Vamos lá. Impacto ambiental. O veículo responde por 24% das emissões globais de CO2. Melhorar a eficiência é uma das ações mais imediatas contra as mudanças climáticas. Outro fator é a pressão econômica. Combustível fóssil representa grande parte do custo operacional. Motores eficientes reduzem gastos, aumenta, aumenta a autonomia do veículo, ou seja, quanto motores mais eficientes, melhor, né? Quanto mais a gente buscar se adequar, quanto mais eles buscarem se adequar às normas, também melhor, né? As novas Euro 7 e o Proconvel L8 exigem uma redução progressiva de emissões, forçando a indústria a inovar continuamente. Para você ter ideia, a Euro 7 ele regula até sobre as frenagens dos pneus, que solta aquela ferrugem, solta CO2, solta, né, aquela fumaça. Até isso, a Euro 2 é, deixa eu admitir aqui, a Euro 2 ele é aí a regulamentação europeia, tá, pessoal? Por isso chama Euro 7, tá? E o Proncov L8 é nacional, que é Brasil, é 2025 para cá, que estão aí cada vez mais apertando aí é, com a regulamentação para que os motores de combustão interna se adequem ao momento atual, né? Você vê na imagem, aí, o que a gente está vendo? Ruas lotadas de veículos. Antes, o que é que a gente via? Isso só nas capitais. Mas nós estamos vendo isso no interior. Você chega nos povoados, hoje, né, que a gente mal passava um carro em hora, hoje você está vendo filas de carro de um lado e de outro. Se todo mundo tem seu carro, e adivinhe, todos os carros de combustão interna. E eu lhe pergunto, o impacto ambiental que isso causa, né? É impressionante, né? E sem falar que tem a questão também econômica. O combustível está cada vez mais caro, é ou não é? A gente via aí há 8 anos atrás aí o combustível totalmente diferente o valor, né? Hoje a gente está 3 vezes mais caro, né? Então, o que é que a gente está percebendo? Que cada vez mais o combustível fóssil vai ficando mais caro. E o que é que as montadoras estão fazendo? Estão buscando colocar motores mais eficientes, né? E alternativas. E o que é que a gente também temos? Nós também temos alternativas para os carros que também estão usando hoje no mercado, que está rodando hoje no mercado.
Porém, a demanda é muito grande, tá? Pra você ter ideia, eu trouxe para vocês aqui os princípios fundamentais da combustão interna. Como é que funciona o motor de combustão interna, tá? É, é o motor combustão interno converte a energia química do combustível, compressão, combustão e exaustão. É quando o motor puxa o ar para dentro dele. Chama-se admissão. Ou seja, ele traz o ar para dentro, o oxigênio, para ser misturado com o combustível. Já chegou para vocês aí? Não. Não, né? Chegou, Chegou? chegou. Tem imagem do motor aí? Aquela imagem que estava antes? Tem mais. Compressão. Aumento de pressão e temperatura da mistura. Ou seja, quando o cilindro aperta o oxigênio, né? Para que essa mistura do oxigênio com combustível seja mais homogênea. Aí chama compressão, ou seja, subida do pistão para o ponto morto superior. Combustão, ignição e expansão dos gases que geram força, ou seja, a hora que acontece a força motora, onde há explosão para o pistão descer, gerando aí, girando o eixo, gerando aí a força motora, tá? E exaustão é a eliminação dos gases e resíduos do ciclo, ou seja, esses gases gerados pelo ciclo, ele é jogado pela exaustão, é esses gases que saem pela descarga, né? Então, todos esses ciclos aqui, ele tem que estar totalmente alinhado, regulado, calibrado, para quê? Para que haja uma economia de combustível, haja menos desperdício e menos carbonização. Porque qualquer um desses aí que esteja fora do padrão, fora das medidas, né, dimensional aplicadas, ele vai o quê? Ele vai aí gerar um atrito, um desgaste e uma carbonização maior, certo? O ciclo termodinâmico, é a base da eficiência. O ciclo Otto, motores a gasolina, e o ciclo diesel definem os limites teóricos da eficiência. A eficiência máxima depende diretamente da taxa de compressão. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, né? Tudo tem que estar alinhado para que haja aí uma maior eficiência do motor, certo? Se a admissão falhar, a compressão falha, a combustão também falha, a exaustão vai estar jogando aí para a atmosfera gases poluentes, certo? A eficiência térmica real do motores modernos varia entre 30% e 40%. A E o restante da energia é perdida, desperdiçada. Ou seja, o que é que nós tínhamos antes? De 22% a 30%. O que foi que eles conseguiram fazer agora? Ele melhorou. O motor está chegando até 40%. Por quê? Porque acrescentaram, mudaram aí a admissão do motor, mexeram na compressão, né? Fizeram aí a exaustão de uma forma diferente, né? A combustão também de uma forma diferente. Então, eles mudaram para quê? Para que os motores ficassem mais eficientes. Agora, cada vez que se muda, se há um gasto maior. Eles mudaram o tamanho, formato do motor, né? Ou seja, fizeram aí uma mudança geral naqueles motores que mais poluíam, buscando o quê? Buscando se adequar às normas de antipoluição, ok? Para vocês terem ideia, uma das mudanças hoje, né?
são os fatores críticos das partes, da parte um, né, que é o design do motor, porcentagem de taxa de compressão. Compressão mais alta aumenta a eficiência térmica, mas exige combustível de maior octanagem e controle preciso de detonação, né? Geometria dos cilindros, relação, cursos dinâmicos, diâmetros, influencia torque, rotação e consumo. Motores quadrados equilibram potência e eficiência. Aerodinâmica, coletores de admissão e escape otimizados, reduzem perdas de bombeamento e melhora o enchimento volumétrico dos cilindros. Olha o que foi que a engenharia fez? Mudou o tamanho de motor, mudou o formato de motor, né? Buscando o quê? Buscando sempre a eficiência energética, sempre a economia de combustível. Para você ver a importância que é a economia de combustível, né? Ou seja, você ter hoje a economia de combustível, você vai ter aí uma eficiência energética maior, né? E você começa a entender que o trabalho da engenharia é muito maior do que a gente imagina. A gente compra um veículo, olha para cor, bonitinho, aí eu gostei desse, tem banco, tem isso, mas o coração do motor, poucas pessoas olham e observam. Tamanho de motor, quantidade de cilindro, se ele tem turbina, se ele não tem, né? É ou não é? A gente verifica isso? Não. Mas isso está sendo trabalhado a todo momento. Em busca de quê? Eficiência energética. Em busca de quê? Menos gasto de combustível. Porque quanto menos combustível é jogado no motor, menos CO2 é jogado na atmosfera. Menos NOx é jogado na atmosfera. Menos ferrugem, né? Partículas sólidas são jogadas na atmosfera. Tá? Então, desde a geometria do próprio cilindro, a geometria do próprio motor, ainda mexe na aerodinâmica da entrada do ar dentro do motor, que é a aerodinâmica interna chamada, tá? E o que foi que eles mexeram? Olha que coisa interessante, tá? Fatores críticos, parte 2, tecnologia de otimização. A gente viu lá que eles mexeram na altura de pistão, mexeram no tamanho, mexeram no formato do motor, mas tecnologias que transformam a eficiência. Injeção direta. Qual foi que eles fizeram? Tiraram a injeção indireta, a gente já viu, né? Fernando Andes Neto na aula da gente, a diferença de injeção direta para indireta. A injeção de combustível diretamente na câmara permite maior controle da mistura e redução de consumo. Olha que coisa interessante. Mas outra coisa interessante é a turboalimentação. A recuperação da energia dos gases de escape, que são jogados para fora, tá? Para comprimir o ar. Olha que coisa perfeita. Eles colocaram os gases que saem para fazer uma alta rotação e nessa alta rotação trazer o ar para dentro com mais força, com mais pressão. Para quê? Para que ele consiga ali a melhorar a potência. Se eu melhoro a potência de um veículo, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir também a quantidade de cilindros. Olha que coisa perfeita. Eu tenho um carro que tem 4 cilindros, eu coloco com três e eu tenho a mesma potência. Por quê? Porque eu usei o quê? A turboalimentação, a turbina. Ou seja, eu vou ter um pistão a menos gerando CO2. Eu vou ter um pistão a menos fazendo o quê? Consumindo combustível. Então, essa é a importância do turboalimentação. Mas, além disso, foi o que eles fizeram. Eles colocaram aí variador de válvulas, é a famosa válvula VVT ou VVL, tá? Controla tempo de, o tempo e a elevação das válvulas conforme a rotação, otimizando o fluxo em toda a faixa de operação. Ou seja, colocaram dentro da engenharia uma válvula hidráulica que ela controla a compressão do motor.
Ou seja, e também a saída dos gases, ou seja, ele consegue manter um pouco a mais a válvula fechada, aberta, para que entre mais gases, e que ele feche numa velocidade muito maior para quê? Para que o pistão consiga pegar o máximo de oxigênio possível, para que ele seja misturado aí a, a oxigênio, ao combustível. Ou seja, a válvula ela consegue fazer atrasar um pouco o tempo de ignição ou adiantar. Esse atraso é controlado pela central eletrônica que vai permitir a otimização e a melhor aproveitamento do combustível e do oxigênio que entra no motor. Olha que coisa fantástica. Ou seja, só que quando eles fizeram isso, aconteceu o quê? Os carros perderam um pouco a potência. Aí eles colocaram o quê? Turboalimentação. Colocaram turbina para fazer a compensação. Ou seja, uma obra da engenharia automotiva, né? Mas aí existe uma empresa, há 12 anos atrás, chamada Timol, que também lançou um produto que também otimizasse esse combustível, que é o Max EPR, né? Foi que o Max EPR, o que é que o Max EPR faz? Revolucionando a queima do combustível. Ele melhora a queima do combustível dentro da cama de combustão. Olha que coisa perfeita. Ou seja, eu tenho oxigênio, só que o oxigênio agora ele não vai entrar mais o oxigênio resistente à queima. Eu tenho como quebrar essa resistência do combustível para ele melhor se misturar com o oxigênio, através do Max EPR. Ou seja, eu vou ter uma queima muito mais eficiente, uma queima onde eu vou ter oxigênio em toda a partícula de combustível, melhorando aí a eficiência energética e diminuindo aí a emissão de gases. Quando eu diminuo a emissão de gases poluentes, eu faço o quê? Eu protejo o motor. Ou seja, eu tenho uma queima mais eficiente, eu tenho menos carbonização, eu tenho mais potência, eu tenho mais torque. E todos esses foram feitos testes, tanto no dinamômetro como no aparelho, como no dia a dia, né? Então, para vocês terem uma ideia, vou botar aqui no cantinho, que o pessoal está entrando também agora, estou admitindo, tá? O sistema MaxPR da Timol é uma tecnologia proprietária que otimiza a compensação molecular do combustível, melhorando a combustão e reduzindo perdas de energias intrinsecas. Ou seja, a energia que era desperdiçada, o combustível que era jogado fora junto com a fumaça, que é é a maior parte, está sendo o quê? Está sendo reaproveitada pelo processo da ionização do combustível. Tá? Então, o que é que eu tenho isso? Maior eficiência. Combustão mais completa resulta em um melhor aproveitamento da energia do combustível, elevando o rendimento por litro. Eu consigo elevar o rendimento por litro. Ou seja, o que eu fazia com 1 litro de combustível, eu faço hoje com 800 e com 700 ml. E eu tenho que eu tenho menos emissões de gases. O que é que nós estamos vendo aí? O mundo inteiro, a Europa, eu busquei que diminua a emissão de poluentes. E o Maxipel tem a otimização de poluentes nocivos. Ele reduz significativo. E quais são esses elementos? CO2, NOx, né? Que contribui para a os
E a nossa internet. É, rapaz. Lá tá chovendo muito, o negócio lá tá pegando sem essa internet. Viu? E às vezes chove muito em um lugar, a internet fica falhando. É mesmo, viu? E tem uma coisa, essas E o internet não pior que fica, não é não só um ajuda internet, não, tem viu? três internet aqui, três, tá? Eu tenho três internets. Você acredita que todas três, já testei, agora Tá todas as falhando, né? três estão com Tá problema? chovendo aí? Não é não é porque tá chovendo aí, não? Caiu de novo. É, então, hoje, né, rapaz, que essa live tá pra lá Eu de aqui boa, com o né? meu caderninho de anotações das coisas, olha, tudo riscado, ó. É, isso é de alguém pequeno aí nessa casa, né? Tem, olha, fora essas folhas que eu já tive que tirar. Pessoal, tá vendo a minha Ai, imagem voltou, aí? voltou. Ainda não, tá início agora. Estamos sim. Tá sim. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, a gente já entendeu até aqui, né, que o Max MPR ele está de acordo com a evolução tanto da emissão de gases como da economia a nível nacional, como ajudando a proteger o meio ambiente, né? Ou seja, a gente está mais atual do que quando lançou o Max MPR. Cada vez que aparecem normas, nós estamos mais atuais, porque a gente estamos à frente das revoluções, né? A gente está vendo aí um aparelho que foi lançado em 2014 e que agora está atendendo ao que o mundo está buscando, né? Não é só o Brasil, o mundo está buscando, né? Pessoal, essa ilustração, ela é muito importante. Para mim, uma das melhores ilustrações que eu já vi, tá? Como o MaxPR funciona? Otimização molecular. O MaxPR atua em nível molecular para transformar a eficiência da combustão, maximizando a energia do combustível e protegendo o motor. Olha o que nós estamos vendo aqui, um combustível que não usa o MaxPR. Olha o que é que ele vai fazer? Se eu queimar ele, em qualquer uma situação, eu consigo carbonizar muito mais do que eu gero fogo. Quando eu chego para o outro lado, o que é que eu estou vendo aqui do outro lado? Eu estou vendo uma combustão limpa, liberando energia otimizada. Olha que coisa fantástica. Essa, para mim, é uma das melhores ilustrações, tá? Certo? Isso aqui, que acontece dentro do motor, seu Max EPR, e isso com o Max EPR, tá? Esta visualização ilustra a transição de uma combustão eficiente com formação de resíduos para um processo de otimização e mais limpo com o uso do Max EPR, né? Então, a gente está vendo aí uma diferença estrondosa, tá? Ok? Esse slide ficou um pouco grande aqui. Deixa eu botar um pouco para cima aqui que eu já consigo ler. Ah, tá, agora sim. Aditivos especiais. Nossa formulação contém catalisadores, detergentes avançados que promovem uma queima mais completa e limpa do combustível, né? Na redução de depósito, atua na remoção e preservação de acúmulo de depósito de carbono nas válvulas injetoras da câmara de combustão. O que quer dizer? Que o combustível ele já é feito justamente para dar uma melhorada na sua própria queima. Você tem detergente, né? Tem dispersante,
Tem catalisador também que ajuda, mas nada aí, nada disso é suficiente, né? Ou seja, quanto mais ele busca, mais ele sabe que tem que melhorar. E o Max EPR, ele está também, né, nessa luta para diminuir aí a emissão de gases poluentes, né? Tá dando mais liberdade energética. Vocês nunca ouviram falar dessa palavra, tá ouvindo hoje, né? Ou seja, eu tenho mais poder de compra de combustível para mim rodar cada vez mais se eu precisar, né? Porque o combustível que eu colocava no meu carro X, hoje eu consigo fazer uma quilometragem muito maior. Então, o Max MPR ele veio não só para melhorar, como também para se adequar e ajudar a se adequar aí às nossas normas de antipoluição, tá? Então, resultados comprovados: otimização e sustentabilidade do Max EPR. Economia, 30%, até 30%, tá? Redução, redução de emissões, 20% no mínimo, tá? E aumento da potência em média de 15%, ok? Então, tudo isso aí contribui para o menos gasto de combustível. Se eu tenho um carro mais potente, eu não preciso acelerar mais. Se eu não acelero mais, eu consigo o quê? Eu consigo aí economizar combustível, eu consigo queimar menos combustível, eu jogo menos CO2 e NOx na atmosfera, ok? Inovação em materiais e fabricação. A redução de massa e o aumento da resistência térmica são prioridades do desenvolvimento dos motores modernos. Ligas de alumínio substituem ferro fundido em blocos e cabeçotes, reduzindo até 30% do peso, sem comprometer a resistência. Compósitos e cerâmicas aplicadas em pistões, anéis e revestimento reduz o atrito suporta a temperatura extrema com menor dilatação. Manufatura e aditiva. Impressão em 3D metálico permite as geometrias complexas impossível com usinagem tradicional, otimizando o fluxo e peso. Olha, pessoal, até onde a engenharia vai? Ela vai buscar bloco de alumínio, né? De liga de alumínio. Para quê? Para que diminua o peso. Quando eu tenho menor peso, eu tenho um carro mais leve. Se eu tenho um veículo mais leve, eu consigo o quê? Diminuir o gasto com combustível, eu tenho mais eficiência energética, tá? É, composto de cerâmica, né, aplicado nos componentes internos, que é nos anéis e nos pistões, melhora também a eficiência energética. Eu tenho hoje motores mais complexos que permitem com que a manufatura, né? A impressora 3D monte aí um motor com mais eficiência para ser mais leve, para ter mais um aerodinâmico, para que ele continue tendo menos peso, né? Otimize o fluxo de combustível melhor. Para quê? Para que gere menos gasto de combustível, que gere menos poluição. Ok? Sistema de gerenciamento eletrônico. Essa parte aqui, para mim, é uma das melhores, tá? A ECU, Unidade de Controle Eletrônica, é um cérebro do motor moderno, processando dados de dezenas de sensores em tempo real, para otimizar cada ciclo de combustão, né? Controle da ignição, ajusta o avanço conforme a carga do motor, temperatura e qualidade do combustível. Aqui é onde entra uma parte importante. Qualidade do combustível, tá? Eu tenho um motor que ele funciona muito bem. Porém, eu vou abastecer num posto e esse posto está com combustível adulterado. Quem trabalha para ajustar essa queima é a central eletrônica ECU, que ela vai ajustar a queima para que ela gere menos poluição, que ela não perca potência, que ela tenha uma queima muito melhor, tá? Mapeamento de injeção. Dosagem precisa de combustível para manter a mistura estiquiométrica ideal. E qual é a mistura estiquiométrica ideal?
Quando é gasolina, é 15%. No Brasil, nós temos uma mistura de álcool, de etanol no combustível. Nós saímos de uma octanagem aí, né? De uma mistura esticométrica, melhor falando, de 15 por um para 13 por um. Mas quando eu uso só etanol, ele vai para 9 por um. Mas quando eu uso um combustível que ele é misturado metade e metade, o que ele tem uma alteração, vai ser 11 por um. E quem faz todo esse controle é o sistema de injeção eletrônica. Quem faz todo esse controle é a ECU. Ou seja, a ECU busca a melhor qualidade de queima. Para quê? Para que esse motor ele não saia dos padrões, que ele não polua, que ele não deixe de queimar o combustível. Por quê? Se ele deixar de queimar o combustível na sua taxa esticométrica, acontece o quê? O que é que gera quando ele não queima? Carbonização. Ou seja, um dos responsáveis pela economia de combustível, pela menos poluição na atmosfera, menos NOx, menos CO2, é a central eletrônica. Gestão de emissão. Controla, controla a EGR, catalisador e sistema pós-tratamento em tempo real. Ou seja, ela controla ali, através da sonda lambda, sonda lambda 2, a válvula EGR, a quantidade de emissões para sair para a atmosfera, para que essa emissões não vá para a atmosfera para não poluir, tá? Então, é dessa forma que trabalha aí a central eletrônica, controlando a injeção eletrônica, mapeando o sistema de injeção e uma gestão de emissões de gases, certo? E tudo isso aí ele tem um parceiro forte, que é o Max EPR. Quando você instala o Perfeito. Max EPR no veículo, tudo isso aqui a ECU muda. Ela melhora, ela sente a melhora do combustível, ela controla mais tranquilamente o mapeamento da ignição, né? Da injeção de combustível, porque quando a gente acelera o carro, a gente acelera para entrar ar, oxigênio. A gente não acelera para entrar combustível. No ciclo Otto, não. Só no ciclo diesel que a gente acelera para entrar combustível. Então, quando a gente acelera para entrar combustível, a central eletrônica ela faz um mapeamento da ingestão desse combustível e injeta a quantidade de combustível correta para cada situação. Ela tem também um feedback de- da velocidade que o pistão desce, para que ela possa entender a velocidade que vai o veículo, a velocidade também que vai entrar os gases, eh, os oxigênio para dentro do motor, para que ela faça a otimização do combustível, para que esse combustível não deixe de queimar na proporção correta, para não gerar também poluição, para que não haja também perca de energia, para que não haja desgaste de combustível desnecessário, ok? Combustível do futuro, alternativas, impacto comparativo de combustíveis. Essa parte também aqui é muito boa, tá? O papel dos bicombustíveis, ou dos elfos, que é os combustíveis sintéticos, né? O nome é meio elfos, meio inglês, né? O combustível sintético e bicombustíveis avançados podem descarbonizar a frota existente, sem substituir a infraestrutura atual. Etanol de segunda geração, a maior rendimento, o menor impacto de uso do solo. Os elfos, produzidos como energia renovável, carbono neutro, biogás GNV, transição viável para frotas. Mas todos esses, pessoal, têm um ponto positivo e negativo. Todos, tá? Então, a gasolina, eficiência é a base, né? Ou seja, nós temos hoje a gasolina como uma das melhores e mais eficientes, né? Para os motores de combustão interna, muito eficiente, né? Porém, alta emissão de CO2 e a infraestrutura já está toda consolidada, está pronta. Os veículos estão prontos para receber, né? Nós temos etanol, né? Combustível renovável, menor emissão de líquido, menor poder calórico. Ou seja, eu preciso colocar gasolina no etanol para que ele vá
para o ponto ideal, tá? Nós temos o GNV e o GNL, tá? Menor emissão de particulados, né? Que é de CO2 e partículas sólidas, né? Alta octanagem, né? Ou seja, o motor tem que trabalhar muito alto para queimar esse combustível, onde muitos motores aí acabam dando problema mais cedo, né? E infraestrutura limitada, tem um limite, né? Tem um limite. E combustível sintético, os élfluis, neutros em carbono, compatíveis com motores atuais, mas o custo é elevado. Pessoal, vendo a grosso modo, o que é que nós temos hoje real para uso prático e rápido para melhorar a eficiência energética? O que é que nós temos hoje para atender os carros atuais com, com um valor praticamente aí simbólico? Ô, Nós Marcos, temos, CPR. Marcos nós EPR. temos Max Marcos EPR. EPR. Que eu vou pegar um Max EPR e vou instalar no carro. E essa melhoria de combustível, de eficiência energética que eu vou ter, vai resultar em ganho real, que esse ganho real vai pagar o próprio aparelho. Isso eu tenho a curto prazo, eu tenho hoje, já pronto para ser instalado. Vocês viram hoje a importância que é o nosso aparelho? Vocês viram hoje a importância que eles dão à eficiência energética, a as normas antipoluição, né? Hoje nós temos a Euro 7, né? Que é da Europa. O que eles estão buscando? Até as frenagens do pneu, aquela fumaça do pneu, aquele atrito do pneu, aquela ferrugem, eles estão controlando. Por quê? Porque a população, né, motorizada aumentou. E muito, tá? Então a gente está vendo aí a importância do Max CPR, tá? Além de diminuir a carbonização interna do motor, eu tenho um óleo lubrificante mais limpos, eu tenho um aumento de potência e torque, né? Eu tenho menos manutenção no motor, né? Com relação a velas, a válvulas, né? Ou seja, nós temos hoje um aparelho que atende a tudo que está aí, já pronto, né? E os veículos estão chegando novos, a gente já instalou no carro 2025 e o Max EPR pegou melhor do que os carros 2023, 2024, 2020, 2018. Ou seja, cada vez que o carro tem mais tecnologia, mais sensores, o Max EPR está atendendo melhor. Porque os veículos novos são mais sensíveis e conseguem entender mais o que está acontecendo no motor. Quando eu melhoro o combustível, ele já entende mais rápido. Não só pelo sensor de sonda lambda de oxigênio, um e 2, pelo sensor de detonação, né? Ou seja, eu consigo entender que aquele motor ali, os sensores conseguem entender que aquele motor está trabalhando melhor, ok? Então, conclusão: caminho para um futuro mais eficiente é isso que a gente está vendo aí, ó. Menos poluição nos veículos, é ou não é? Olha que coisa bonita, tudo certinho, sem fumaça, né? Tudo maravilhoso, Maravilha. é ou não é? Esse é o mundo ideal, né? A eficiência energética em motores a combustão não é apenas uma questão técnica, é um im- imperativo ambiental, econômico e social, né? Ou seja, o que é que as indústrias, as fábricas estão fazendo? Otimizando design, adotando tecnologias de controle, né? Transitar para combustíveis sustentáveis, né? Ou seja, a palavra-chave qual é? Cada ponto percentual de ganho em eficiência representa milhões de toneladas de CO2 a menos e bilhões em economia de combustível. Viu aí qual é a preocupação? Um carro economizando aí 20% parece pouco, mas uma frota
de uma cidade, por exemplo, que nem Salvador, que nem São Paulo, o tanto de CO2 que ela não deixa de jogar na atmosfera, é ou não é? Quando ele otimiza o design, a geometria, né, compressão e matérias avançadas são a base de qualquer ganho de eficiência. Quando adota tecnologia de controle, turbo, injeção direta, VVT, válvula VT, gerenciamento eletrônico, maximiza cada ciclo de combustão, né? A transição para o combustível sustentável, biocombustíveis, élufos, né? Max EPR permite a descarbonização da frota atual enquanto a eletrificação avança a todo vapor, tá? Então, pessoal, é isso que a gente viu hoje, né? A gente viu a importância do que nós temos nas mãos, né? Pessoal, abri aqui 10 minutinhos para a gente fazer, responder as perguntas, a gente já está um pouquinho avançado, tá? A gente foi pouco slide, mas o assunto é muito complexo, tá? Vocês podem ficar à vontade, podem fazer perguntas, tá? Sobre Max EPR, sobre eficiência energética, sobre o que vocês quiserem, tá bem? Pode ficar à vontade, tá? E também fica à vontade para dar nota, né, dessa apresentação e do que vocês conseguiram aí entender, compreender, né, desse mundo aí que mais parece uma loucura que é o mundo aí automotivo, né, e o mundo de que busca sempre a eficiência energética, maximizando cada vez mais os motores de combustão interna. Pode perguntar, Kátia. Acho que ela apertou no botão errado. Ia fazer pergunta apertando o botão errado, mas ela entra novamente, eu admito ela aqui. Acho que ela foi apertando o botão, apertou errado, né? Ei, professor, a Zilmar Firmino está perguntando. Ah, não. A Zilmar não. É a Leni, onde é que ficará disponível a aula? Essa aula eu vou Uhum. mandar no nosso grupo lá, né? Que agora, ó, a Kátia tá entrando novamente. Que agora é o grupo, né? A nossa comunidade, né? De mecânica, né? Automotiva. A gente vai buscar muita mecânica agora para que a gente possa entender melhor aí o Max EPR e a importância dele, tá? Kátia já entrou, cadê Kátia? Oi, tô aqui. Dessa vez eu caí feio, viu? Ô, Oi. Elias, o menino que trabalha comigo, ele queria saber se um carro que ele não é feito, a manutenção como deve ser feita, e aquele carro que está sempre andando em alta velocidade, que não desliga o carro sempre que para, qual é a chance desse carro ter economia? Vamos lá, vamos lá. Todos vão ter economia. Porém, Sim. a maneira de você calcular a economia muda. Se eu tenho um carro que eu rodo muito com ele o dia todo, rodo com ele, eu tenho como anotar a quilometragem que eu fazia antes do que eu fazia agora. Mas se eu tenho um carro que eu é de autoescola, se eu tenho um carro, daquele carro que o cliente para fazer ali uma descarga, uma carga e o carro fica ligado. Como é que eu tenho um controle para me fazer a conta de que está economizando? Tem como fazer? Tem. O MaxPay vai economizar nessas situações, sim. Mas para que o cliente tenha noção de como é que está economizando, ele tem que fazer o cálculo por hora de funcionamento. Ou seja, eu fui fazer entrega, o motor ficou funcionando hoje 4 horas sem parar. Eu gastei X de combustível. Amanhã eu vou fazer novamente 4 horas ele funcionando com o MaxPay para ver quanto foi que economizou. Aí você vai ver a economia e a economia é muito maior. Dá 30% tranquilamente, tá? Dá 30% tranquilamente. Agora, se eu for fazer o cálculo por quilometragem, não vai bater. Por quê? Porque uma coisa é o pneu estar rodando, outra coisa é o motor estar ligado sem o pneu rodar. Eu posso simplesmente deixar meu carro rodando aqui, parado aqui na oficina, 1 hora funcionando, e o outro carro, 1 hora.
ele vai estar rodando praticamente aí 100 quilômetros, sem parar. As quilometragens dos dois vão ser iguais? Aqui eu vou ter 1 quilômetro por litro, porque ele está parado. O outro eu vou ter 13 quilômetros por litro. Agora, se eu quero saber se está economizando ou não, é simples. Eu vou fazer eu vou fazer o cálculo de quanto eu gastei por mês, com essa mesma dinâmica de entrega. Vou instalar o MaxiPR, mas primeiro tem que ter um cálculo prévio de quanto eu gastei de combustível, não da quilometragem. E aí, no outro mês, ele vai instalar o MaxiPR e vai fazer a conta. Eu garanto a você que dá muito mais de 30% da economia, fazendo dessa Hum. forma. Ou seja, eu não posso usar dois pesos e duas medidas. Eu tenho que usar um peso para duas medidas, né? Ou seja, eu tenho um peso aqui, eu meço uma medida aqui, eu meço a outra aqui. Eu vou ter agora dois pesos com duas medidas, fica complicado, ok? Ok, muito obrigado, viu, Elias? E uma coisa, vale a pena salientar, um carro, uma observação, um carro que ele roda aí a 100 quilômetros por hora, ele vai fazer 10 em média. Se ele roda a 140, ele só faz 7, 8. Isso porque ele exige mais energia, o carro tem mais força para manter em alta velocidade. Em todos os casos, o Max IPR também economiza. Por quê? Porque eu tenho um cliente que a gente foi fazer uma viagem e o carro dele fazia 12 quilômetros por litro. Porém, quando ele estava pesado, em alta velocidade, ele só fazia ali 7, 8. Instalamos o Max IPR e fomos para Salvador, inclusive para uma reunião na Timol. Foi ele, a esposa dele, a minha esposa e cheio de mala. E eu fui dirigindo e eu botei para andar. 130, 140, 130, 140, né? Obedecendo logo as placas de sinalização, né? Mas quando tem a placa, eu pisava bem seguro. E esse carro fez 14 com o Max EPR. Ele Que disse carro que é na esse? história nunca fez, nem com ele sozinho, andando a menos de 100. Isso numa Olha, tá placa vendo? de 1.8, 2008, 2009. Então quando o cliente disse, eu vou fazer um teste, todos os testes já foram feitos. O nosso aparelho tem 12 anos de mercado, o nosso aparelho não foi feito ontem, não, né? E outra, o investimento da empresa com relação ao MaxiPR é muito grande. Ele mantém um suporte técnico, mantém uma fábrica. Você acha que ele ia fazer isso se não funcionasse? Não tem Não tem como. lógica. Agora, tem pessoas que andam em busca de mágica, de algo barato, de algo que ele não tem um conhecimento, que ele não tem a origem, e compra e bota no carro dele, não deu certo, ele tenta dizer que todos os outros não funcionam. Por quê? Porque ele não foi na fonte, buscar a fonte, a informação, né? A gente viu aqui o tanto de coisas que vem acontecendo no mundo automotivo em busca de eficiência energética. E a gente viu que o nosso aparelho está no meio, né? Ou seja, para otimizar a queima do combustível, melhorar aí a emissão de gases, aumentar a potência, né? Tudo isso a gente viu hoje. E isso aqui é um material que você pode chegar e pode pesquisar aqui na Europa, em outro lado do mundo, vai ser o mesmo material, porque a engenharia ela é só em qualquer lugar do mundo. Umas podem estar mais avançadas, mas a engenharia ela é a mesma em qualquer lugar do mundo. Ok? Mais alguma pergunta? Fizeram uma pergunta aqui. Em motocicleta, por enquanto A não. pergunta é do Leonardo Gama. Em motocicleta, por enquanto É. não. Tá? Porque a gente sabe como é que o CPR faz. Melhora o combustível, aumenta a potência, aumenta o torque e diminui o quê? A carbonização interna, né? Eu tenho eu instalo na minha. Eu tenho, né? Assim como já instalei na minha já. Eu tenho uma Phase 250 e eu já coloquei o Max EPR nela. Inclusive, vendi com o Max EPR.
Então eu coloco, mas não está ainda liberado pela Estimol, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, Opa, professor Solim, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, né? Faz tempo que fica, eu não faço uma pergunta. fica à vontade, É, sim. no que diz respeito lá, eu estava aqui pensando, no que diz respeito lá à garantia do MaxiPR, quando é o tempo certo para trocar? Nós já havíamos aprendido que quando tivesse escamando aquela borrachinha lá da fralta. Isso, Agora me fala perfeito. uma coisa, e os carros que já vêm com a fralta? Como no É, caso daquele professor lá do Senai também, que já está há 10 anos, que não o carro, ele instalou o Max CPR sem a fralta e está top 1000 até hoje. E aí, como nós vamos falar para o cliente? Pelo que eu estou entendendo, então, o Max CPR é igual o Celestimal, não tem tempo de garantia. não tem de vida, a vida útil dele é Vida muito útil longa. é muito longa. Não tem É, como a gente saber. exatamente. Quando, no caso, só tá só o Max EPR, sem o jateador, porque o jateador tem como a gente ver. Quando tá só o Max EPR, é que a gente vai ver se ele se deformou, né? Se ele soltou a parte interna, que ele tem a parte interna, se ele se danificou, se ele sofreu retorceu um pouco, aí a gente substitui. Mas caso Entendi. contrário, é como você vê aquela coisa, o cliente colocou um tem 10 anos, 12 anos vai fazer agora, né? Que tem 2 anos que ele mandou e ele continua ainda com o Max EPR no carro dele. Ele rodou 200 mil quilômetros. Pessoal, nós temos história verídica, nós temos fatos. O cliente rodou 200 mil quilômetros e ele relatou. Passei um ano para trocar o óleo e o óleo estava claro. O Max EPR conservou até o óleo ficando do motor. Deixa eu fazer uma pergunta também. Aí já vai eu com as perguntas, professor. O Pode negócio ficar à começa a vontade. fervilhar e vai que vai. Pode ficar à vontade. É, eu fui fazer troca de óleo. Eu fui fazer troca de óleo agora ontem no meu carro. Fez 6 meses, eu fui lá fazer troca de óleo. Aí, Ah, inclusive, eu até convidei esse rapaz, porque ele viu a tecnologia e ele tem um entendimento do que é bom, né? ah. E eu mandei até o link para ele, por isso que eu perguntei se era o senhor mesmo que ia fazer a aula, né? Mas ele não Uhum. visualizou, porque ele falou que se ele tivesse tempo, ele queria assistir porque ele quer entender melhor. E aí, quando ele fez a troca de óleo, ele falou algo que eu não sabia, eu quero sua confirmação. Ele falou que quando a pessoa usa o álcool, geralmente quando a pessoa usa álcool, quando vai fazer a troca de óleo dentro do prazo, a coloração do óleo lá do motor é clara, é limpinha. Aí É ele mais falou limpa. assim, aí ele falou assim para mim, que a senhora só usa. Eu falei assim, como que estava a coloração do combustível, né? Do óleo do motor. Ele falou assim para mim, olha, foi lá, pegou e mostrou, falou assim, como a senhora vê aqui, ó, tá limpinho. Isso aqui, falei, tá limpinho. Aí ele falou assim, tá limpinho, olha aqui, ó, normal. Aí falou assim, isso acontece porque a senhora só usa álcool. Eu falei, não, eu não uso álcool, eu só uso a gasolina aditivada, né? Aí ele Uhum. falou, sério? Eu falei, sim. Aí eu falei do aparelho, ele pegou a chave do carro, foi lá e abriu o capô para ver. Falou assim, eu tinha visto mesmo, mas deixa eu conhecer isso aqui melhor. Enfim, então esse entendimento prossegue mesmo quando a pessoa usa o combustível, o etanol, o óleo do motor, ele fica mais claro mesmo, limpinho? Fica, com certeza, fica mais claro, mas não fica tão claro quanto com o Max EPR, tá? Agora, vamos lá. Qual o álcool que está utilizando? Se usar um álcool, veja bem, se usar um álcool que ele tem qualquer adulteração, esse efeito é o contrário, tá? Ele começa a criar ali muita contaminação no óleo. E o óleo, em vez dele ficar mais claro, ele fica um pouco ali, a princípio, cor de café com leite, bem clarinho, como quem passou água, mas não passou água. Depois ele vai mudando para escuro, então vai ficando cada vez mais escuro, se ele tiver contaminação. Se ele não tiver contaminação, não, mas é muito difícil hoje a gente achar um álcool que não tem contaminação, muito difícil mesmo. Até mesmo essa mistura aí que tá na gasolina, né? Como que vai ficar? A carbonização.
Exatamente. Você viu a reportagem daquele rapaz do Rio, ele falando lá, fazendo lá os testes, mostrando sabor gasolina, né? Ou seja, o Aí eu, cliente. eu cheguei lá essa semana, fui fazer, e meu carro não gostou, não. Já sentiu já, inclusive, ele deu uma falha. Eu cheguei, ele falou assim, qual é o combustível? Eu falei, sabor gasolina. Ele falou, como? Eu falei, sabor gasolina. Adi, sabor gasolina. Ele deu risada, eu falei, foi para 32, então agora é sabor gasolina. Ele achou o máximo, né? Foi essa, infelizmente, é sabor gasolina, né? Exatamente, porque é o seguinte, se eles obedecessem certinho, muitos postos, né? Não estou dizendo todos, né? Lógico. Seria o quê? 30% de etanol. Só que tem o seguinte, a gente está vendo que tem 20% de gasolina. Eles estão vendendo como gasolina, ou seja, tem etanol vendendo por gasolina. Então é muito complicado, muito complexo. Por isso que a gente está indicando não instalar mais EPR em carro que utiliza o álcool. Por quê? Porque o cliente vai ter problema no futuro, com certeza. E se ele não tiver com Max EPR, não tem a que reclamar, a não ser do carro dele mesmo. E se tiver com Max EPR, vai querer condicionar o Max EPR. A gente não quer que isso aconteça, tá? Então o álcool, quem utiliza, uma hora ou outra vai ter um problema, não tem pra onde correr, tá? Apesar dele ser uma energia limpa, porém, se ele for colocado de qualidade, coisa que a gente sabe que não é, né? Pessoal, a gente já passamos um bocadão do horário aqui, tá? Já vai dar 11 horas, vocês precisam descansar, né? Vocês precisam descansarem, né? Quero aqui agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, Muito mas eu bom. preciso que todos vocês que e estiver na live hoje, faça lá um comentário, manda para mim um comentário ou coloca no grupo de vocês, tá? Pode ser. Eu quero, professor. Eu quero assistir essa live com o tempo. Eu tô com uma turminha aqui na sala aqui, e eles estão bom de papo, né? Vieram me visitar de longe aqui, e ele pus eles para escutar também. E eu não concentrei muito bem nesse negócio aí. Foi uma matéria nova que o senhor passou para nós hoje, né? Assim, Isso, sobre motores. a partir de hoje vai ser só material novo, tá? E Hoje vai foi, ser esse assim, ano, hoje foi, essa semana foi de eficiência energética. Semana que vem a gente vai falar só de instalações de Magos IPR, lugares que são instalados, por que são instalados naquele lugar, por que instalou aqui não pode, né? Tá chegando muita instalação de Magos IPR totalmente equivocado, o mecânico pega e instala de qualquer jeito, né? E a gente vai ter uma live só sobre instalação. Outra semana a gente vai a live de outra situação automotiva até a gente chegar aí a, a, a zerar essa questão, tá? O que eu quero passar para ok. Muito vocês, bom. quero pedir para vocês vocês mandarem, coloca no estado de vocês, pode ser, ou manda no grupo da gente lá. No grupo é fechado, tá? Mas eu vou ver se eu consigo abrir ele hoje para que vocês possam fazer um comentário, tá? Do que achou da live de hoje, qual é a qual é a nota que vocês vão dar lá na live de hoje e quais são as lives que você quer ouvir sobre o Max EPR, Para tá? mim só não foi legal porque a internet não estava boa. Mas que eu quero ouvir ela de novo. Para mim Pronto, a gente tirar vai. umas. Quando a gente terminar a sequência, a gente volta a falar dela novamente para que a gente possa aí entender aí melhor, tá bem? Então, eu vou precisar do feedback Elias, de vocês, tá? Naquele grupo, vou abrir o grupo no instante aqui e vocês Tá bom. façam comentários sobre a live. Se quiser comentar no Instagram, também fica à vontade, tá? Dá nota Elias, e também dê sugestões do que você quer ouvir aí na próxima live. Pode falar, Edna. o Marcos, aquele Marcos EPR do primeiro que eu coloquei, ele já foi Hum. fazer a troca e ele Ah, disse que ele só usa gasolina. Ele, às vezes ele bota a gasolina comum, bota a outra aditivada, ele não usa só aditivada. Mas ele eu foi fazer sei. a troca, ele disse que o óleo está limpinho, Tá vendo limpinho, aí? limpinho. Aí ele Perfeito, trocou porque perfeito. ele faz E a a quilometragem, exato, manutenção, velho. ele Isso faz a quer dizer, manutenção certa. isso quer dizer, pessoal, que o óleo, ele vai ter o quê? Ele tá com suas propriedades de lubrificação, de ajudar a manter a termodinâmica, que é a temperatura, de lubricidade muito maior. Você entende? Ele vai Uhum. estar com elas preservadas,
porque a tendência é a cada uso cair essa lubricidade. Mas com o MaxiPer ela não cai a lubricidade porque não há a contaminação pelo combustível. Ou seja, há, mas é muito pouca, entende? Não há aquela quantidade de contaminação, tá? Então, mais um depoimento aí. Show de bola, viu, Eda? Parabéns. Show de bola, Hum. perfeito mesmo. Professora Elias, sei que já está terminando, mas só respondendo o Leonardo, né, que motores turboalimentados, ele pode ser utilizado? Só os mais novos, 1.0 e 1.3. Por exemplo, o Trike, Fastback, esses carros estão pegando bem, tá? E a pessoa que está perguntando, a Leni, qual grupo ela gostaria de participar, só entra no seu Instagram, né? Isso. Está no Instagram, clica no Instagram, já cai direto no grupo, tá? Já tá lá já o link, tá bem? Ok. Para Ok. vocês que ficam, boa noite e até a Boa próxima noite, gente. live. Até Boa a noite e próxima. Obrigado, viu, até Elias? semana que Muito vem. boa, viu? Tamo Fica junto com aí. Deus. Nota Boa 1000. Se não fosse noite. essa Muito obrigado. internet. Tchau. Também a minha nota mil. Vou Tchau. abrir lá, vou abrir lá para vocês comentarem, tá? Tchau. Tô Obrigado. bem. É, Ah, Fiquem todos com Deus. Deus amém. com você também.